Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando pra vocês sobre a Petax e um indicador em cima da Petax que eu criei pra vocês, que eu já vou mostrar o que tem de diferente nele em relação ao que vocês já têm aí no seu Profit, tá? Então a Petax, pra quem não sabe, ela é a média das negociações cambiais que os bancos estão fazendo entre eles. Tá, então o Banco Central ele vai ver qual é o preço que os bancos estão negociando o dólar entre eles e vai fazer 4 leituras ao longo do dia, umas 10 horas da manhã, umas 11, uma ao meio-dia e uma da tarde, que são chamadas as parciais da Petax, tá? As prévias da Petax. Então P1, P2, P3, P4 marcados aqui no gráfico. E no final do dia, então, tem também a Petax oficial. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês esse indicador de Petax que eu criei, que ele é um pouco diferente do Profit. Os valores são os mesmos, porém ele tem algumas vantagens que eu vou apresentar aqui para vocês agora, tá? Então, eu vou ocultar ele aqui um momento e vou colocar o indicador de Petax do Profit que a gente tem padrão. Tá, então quando sai a prévia 1, ele coloca uma linha aqui e escreve primeira prévia, segunda, terceira e quarta, exatamente como o meu indicador faz. Porém, no indicador de Petax do Profit, a gente não consegue ver dias anteriores e se a gente rodar no replay, a gente também não tem acesso a esses dados. O indicador simplesmente não funciona e se você não tiver com o mercado aberto, ele também não funciona. Então mesmo que ele esteja mostrando aqui do último dia de negociação, no caso hoje, sexta-feira, dia 13/12, e você estiver vendo no fim de semana, esse indicador oficial da Nelogica não vai aparecer. Tá? Então foi aí que eu criei um indicador que vai trazer a Petax pra gente, vai marcar aqui como P1, P2, P3, P4 e a oficial com o Ozinho aqui. Todos os dias para trás, funciona no replay e também funciona aos fins de semana e também funciona com o mercado fechado. Então você não vai precisar estar com o mercado aberto para poder fazer as suas análises da Petax, você pode rodar simulador e tudo mais. E para você poder baixar esse indicador, no link na descrição, é só você procurar por esse nome aqui, ó, GA Petax, no link na descrição, que você vai cair na loja do Profit, onde você pode baixar o indicador. Beleza? E quais os usos que a gente consegue fazer da Petax? O primeiro deles que eu gosto muito de fazer, que é marcar a última Petax oficial do mês. Então se a gente está em dezembro, a gente vai marcar a última Petax oficial de novembro, que vai servir para a gente como um ponto de referência para suportes e resistências. Então aqui está a nossa última Petax oficial de novembro, dia 29 de novembro, que a gente vai utilizar em dezembro todo como um ponto de suporte e resistência. Então, por exemplo, aqui a gente já teve o nosso primeiro toque aqui, ó, que serviu de suporte. A gente teve aqui também um outro ponto, não chegou a tocar, mas chegou perto, que serviu de suporte. A gente teve uma lateralização aqui que ficou batendo em cima aqui da Petax, tá? Ficou recusando tanto o suporte quanto a resistência por um tempo, até que começou a ser negociada aqui em cima dela e serviu de suporte aí várias vezes, tá? Então a gente tem esses pontos aqui, que todos eles serviram aqui como suporte. Durante essa negociação aqui abaixo dela, a gente viu algumas vezes sendo utilizada de resistência. Então esse é um ponto muito importante para a gente estar de olho aí no mês de dezembro. Mas aqui para frente, ele até serviu de resistência aqui uma vez, tá? Recusou 7 pontos para baixo, mas aí rompeu com força para cima. Chegando aqui, já serviu então de suporte novamente, tá? Então ele serviu mais algumas vezes aqui de suporte. Mais para frente, serviu também aqui de suporte, serviu aqui, acabou rompendo, depois serviu de suporte aqui, serviu de suporte aqui, serviu de suporte aqui, rompeu, serviu de resistência algumas vezes aqui, serviu de resistência mais uma vez aqui, e aí agora sim serviu mais uma aqui, tá? Então este nível da última Petax do mês é sempre importante a gente ficar de olho, porque se o preço chega lá, ou ele vai lateralizar por um tempo, ou ele vai recusar esse nível, tá? Servindo de suporte ou resistência, se estiver acima como suporte, se estiver abaixo como resistência, como a gente consegue ver aí nas zonas que eu acabei marcando para vocês, tá? Então hoje mais algumas vezes ele serviu aí. Beleza? Então esse é uma das formas de utilizar o último nível da Petax, e também temos a forma de utilizar no intraday, tá? Então utilizando as prévias. Então, por exemplo, a gente teve aqui a divulgação da primeira prévia às 10 horas, tá? Então as prévias saem às 10, 11, 12 e 13 horas.
beleza? E durante o dia, essas prévias elas servem de suporte e resistência para a gente também. Então a gente consegue ver que ó, a prévia 1 saiu aqui, ela serviu de suporte aqui, de resistência aqui. A prévia 2 saiu aqui, ó, serviu de suporte aqui, serviu de suporte aqui e serviu de suporte aqui. E aí interessante que a prévia 3, ela saiu acima da prévia 2, tá? E a gente estava num momento, cadê? De lateralização. Então se a gente marcar aqui, ó, a gente consegue ver o seguinte: temos um caixote sendo feito aqui no momento de lateralização. De repente, a prévia 3 da Petax ela sai acima da prévia 2, indicando que os bancos estão negociando o dólar mais caro entre eles e muito provavelmente quando este box aqui for rompido para cima, o preço ande. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do preço andar, ele rompeu, fez um pullback que serviu de suporte aqui na Petax, fez outro pullback aqui que também serviu de suporte na Petax, mas a tendência já estava dita por conta da prévia 3 que saiu acima da prévia 2 numa região de lateralização. Tá? Então já estava indicando aí que o dólar muito provavelmente subiria. Quem pegou essa operação aí chegou a pegar aí até 40 pontos. Aqui a gente vai desconsiderar porque hoje à tarde o banco bateu 800 e poucos milhões de dólares aí no dólar, tá? Então isso aqui foi a atuação do Banco Central, não tem o que fazer. Mas, acabando a atuação do Banco Central, as Petax já serviram de suporte novamente aqui embaixo. Tá? Então ela rompeu aqui para alta, recuperando essa alta que já estava dita aqui atrás que o dólar teria. E aí já está servindo de suporte novamente a prévia 1 aqui. Tá? Então é muito interessante ficar de olho na Petax, porque serve de pontos de suporte e resistência interessantes aí para a gente poder negociar. Beleza? Então esse indicador vai estar disponível para vocês baixarem aí no link na descrição, está com o nome de GA Petax. Baixa lá. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Precisando de serviço de programação, tem o meu Telegram também no link na descrição. É só chamar lá e eu faço um orçamento para vocês. Beleza? Então fico com vocês aí. Até o próximo vídeo.